Oi, gente, continuando aqui a lista de introdução a áreas da frente B, vou fazer agora a parte 2. A questão 8 diz o seguinte: com 6 retângulos idênticos, formamos um retângulo maior, com um dos lados medindo 21 centímetros, como na figura. Qual é a área do retângulo maior em centímetros quadrados? Bom, o que a gente tem aqui é o seguinte: nós temos 6 retângulos iguais e o exercício quer saber a área total, ou seja, a área desse retângulo maior, certo? Bom, aqui a gente vai estabelecer o seguinte: eu vou chamar o lado maior desses retângulos pequenos de A. Então, aqui vai valer A, aqui vai valer A, aqui vai valer A. E eu vou chamar a parte menor de B. Então, aqui vai valer B, B, e todos esses pedacinhos vão valer B, certo? Uma denominação qualquer que eu dei. E aí, a gente vai analisar o seguinte: quando a gente pega esse lado A, ele vale 2B, concorda? Porque ele está aqui no mesmo espaço. Então, nós temos que A é igual a 2B, certo? Então, essa é uma definição que nós temos. Agora, quando a gente analisa esse lado aqui, que vale 21, nós temos que ele vale A mais B, certo? É esse espaço aqui. Esse espaço vale A e esse espaço vale B. Então, esse lado vale A mais B. Se A vale 2B, então a gente tem que A mais B é igual, se A vale 2B, é igual a 2B mais B, que é igual a 3B, certo? Então, isso tudo a gente partiu da ideia de encontrar relação entre os lados desses retângulos menores. Bom, aqui nós temos que esse lado vale 21 centímetros. E agora eu sei também que ele vale 3B. Então, nós temos que 3B é igual a 21, certo? Então, passando 3 dividindo, nós temos que B é igual a 7 centímetros. Essa é o primeiro ponto que nós chegamos. Só assim, acho que vai ficar melhor. Bom, então, nós conseguimos chegar que B vale 7 centímetros, certo? Agora, o que nós temos? Nós temos que, se B vale 7 centímetros, primeiro, por que a gente encontrou isso, né? Eu esqueci de falar esse ponto. O exercício quer a área total, certo? E essa área, ele quer a área de um retângulo. Para a gente encontrar a área de um retângulo, nós precisamos encontrar esses dois lados, a base e a altura. Se nós já temos a altura, nós precisamos encontrar a base. Então, nós precisamos, de alguma forma, encontrar quanto vale esse pedaço. E agora, sabendo que B vale 7 e sabendo que esse pedaço é igual a esse, certo? Vale 4B, a gente pode encontrar quanto ele vale numericamente. Então, nós vamos ter 4B vai ser igual a 4 vezes 7, porque B vale 7, que é igual a 28 centímetros, certo? Então, esse lado aqui, ele vale 28 centímetros, certo? Bom, vou ligar que aqui falhou. Então, nós temos já esse lado, e a gente pode calcular a área desse retângulo maior. Então, a área do retângulo vai ser 21 vezes 28, deixa eu dar uma separadinha aqui. Então, a área dele, quando a gente faz 21 vezes 28, a gente encontra 588 centímetros quadrados, porque nós estamos trabalhando com centímetros. Então, nossa área vai ser dada em centímetros quadrados. E essa fica sendo a nossa resposta final, certo? Bom, quando a gente vai agora para a questão 9, ela diz o seguinte: um triângulo isósceles tem área 60 centímetros quadrados e 36 centímetros de perímetro.
sabe-se que cada lado mede 3 centímetros a mais que a base. Qual é a medida da altura desse triângulo? Então, eu desenhei aqui um triângulo. O exercício diz que esse triângulo é isósceles. Então, se ele é isósceles, ele tem 2 lados iguais, certo? E nós temos aqui a sua altura. Bom, o exercício diz também que a área desse triângulo é 60 centímetros quadrados e o perímetro é 36. E ele quer saber qual é a altura. Para a gente saber a altura com essas informações, a única que relaciona com a altura é a área. Então, a gente, de algum modo, vai ter que chegar lá. Então, pensando aqui que o perímetro. Então, nós temos aqui uma base, certo? E nós temos aqui os 2 lados. Aqui é um lado e aqui é outro lado, certo? Porque eles são iguais. O exercício diz que o lado ele é igual à base mais 3. Bom, pensando no perímetro, a gente sabe que o perímetro é a soma dos lados da figura. Então, o perímetro, vou chamar de P, vai ser igual a L mais B, certo? Porque é a soma dos 3 lados. Então, o nosso perímetro, que vale 36, é igual a 2L mais B. Quando a gente vê que o lado é igual a base mais 3, então nós temos que L é igual a B mais 3, certo? Então, se o nosso L é igual a B mais 3, a gente pode substituir aqui. Então, a gente vai ficar com 36, que é igual a 2 vezes B mais 3. E isso mais B. Aqui a gente vai fazer o chuveirinho. E a gente vai encontrar que 36 é igual a 2 vezes B, 2B. 2 vezes 3, 6. E mais B. Vou continuar aqui. Então, a gente tem 36. Eu vou passar o 6 para lá subtraindo. Então, vai ficar 36 menos 6, que vai ser igual a 2B mais B, dá 3B. 36 menos 3, 30, que é igual a 3B. Aqui o 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, a gente vai ficar com 30 sobre 3, que é igual a B. 30 dividido por 3, 10. Portanto, a nossa base é igual a 10 centímetros, certo? E agora, a gente tem a área. Se a gente tem a área, tem a base, a gente consegue encontrar a altura. Vou chegar aqui um pouquinho mais pro lado. Bom, então, continuando de cá. Então, a gente tem que a área é igual a base vezes a altura dividido por 2, porque a gente está falando de um triângulo. Se a área vale 60, a base vale 10, a gente consegue descobrir a altura. Vou fazer aqui 10 dividido por 2, dá 5. Então, 60 é igual a 5H. Passando 5 dividindo, então 60 sobre 5 vai ser igual a H. Portanto, o nosso H vai ser igual a 12 centímetros. E essa é a nossa resposta. Encontramos a altura do triângulo. Bom, passando agora para 10, nós temos o seguinte. Num losango, a diagonal maior mede 18 centímetros e a diagonal menor tem 2 centímetros a menos que a maior. Calcule a medida do lado de um quadrado que tem a área equivalente à área desse losango. Bom, essa questão é um pouco complicada, porque ela faz algumas associações. Mas a gente tem aqui, a diagonal maior vale 18 centímetros. Quem é a nossa diagonal maior? É esse segmento aqui, certo? Essa é a nossa diagonal maior, e ela vale 18 centímetros. A diagonal menor é a diagonal maior menos 2 centímetros. Então, esse segmento aqui, que é a nossa diagonal menor, ela é a maior menos 18. Então, o Dzão é igual a 18, e o Dzinho vai ser igual a Dzão menos 2. Então, a gente vai ter 18 menos 2, que resulta em 16 centímetros, certo? E o exercício pede o lado do quadrado com a mesma área que esse losango, certo? Então, se a gente está querendo saber um quadrado com a mesma área, a gente precisa saber qual é a área desse losango. E aqui a gente tem que lembrar que
a área de um losango é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, se a gente tem aqui que a diagonal maior é 18, a diagonal menor é 16 e a gente divide por 2, certo? 18 vezes 16 dá 288, isso dividido por 2. Portanto, a área do nosso losango vai ser igual a 144 centímetros quadrados, certo? Agora, a gente tem que pensar, qual é o lado de um quadrado que tem área 144? Então, a gente tem que pensar que a área de um quadrado, ela é igual ao lado ao quadrado. Então, se nós temos que essa área é 144, nós temos que o lado vai ser igual à raiz de 144. E, portanto, o nosso lado vale 12 centímetros. E essa é a resposta do exercício, certo? Bom, passando agora para 11. Essa é a 11. A 11 diz: determine a razão entre a área sombreada e a área total da figura a seguir. Então, o exercício deu aí as medidas e quer a razão entre a área sombreada e a área total. Então, para a gente descobrir, a gente precisa encontrar a área sombreada e a área total. A gente tem aqui que a área total é a área desse retângulo grande, que tem lado aqui, quando a gente soma 2 mais 3, 5, mais 2, 7. Então, é um retângulo de lado 7, de base 7 centímetros e altura 3. Então, a área total, ela vai ser igual a base vezes a altura, porque é a área de um retângulo. Então, a gente vai ter 7 vezes 3, que é igual a 21 centímetros quadrados, certo? Agora, a área sombreada, eu vou chamar de AS, é igual à área de 3 triângulos. Eu vou colocar a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2 mais a área do triângulo 3, certo? E aqui, a gente tem que perceber o seguinte: a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, certo? Pensando primeiro nesse triângulo aqui, a base dele vale 2 e a altura coincide com o lado do retângulo, que vale 3. Então, a área dele, o A1, que é esse triângulo, vai ser a base vale 2, a altura vale 3, dividido por 2. Mais a área do segundo retângulo, a base dele vale 3. E a altura dele também coincide com o lado do retângulo, então é 3 também, e isso dividido por 2. Agora, no triângulo 3, a gente tem a base vale 2, a altura também coincide com um lado, então vale 3, e dividido por 2. Então, a gente tem aqui, nesse caso, a gente vai poder simplificar esse 2 com esse 2, e aqui também, certo? Então, essa área sombreada, ela vai ser igual a 3, mais 3 vezes 3 dá 9, e 9 dividido por 2 dá 4,5, mais 3 de cá. Então, a área sombreada vai ser 3 mais 4,5, dá 7,5, mais 3, 10,5 centímetros quadrados. A gente ainda não chegou na resposta, porque o que o exercício pede é a razão. Então, ele quer a razão entre a área sombreada e a área total. A nossa área sombreada vale 10,5 e a área total vale 21. 10,5 é a metade de 21, então isso aqui resulta em meio. E essa é a resposta, essa é a razão que o exercício pede. Lembrando que razão é uma divisão, é fazer um sobre o outro. Bom, continuando aqui agora, o exercício 12. Calcule a área de um trapézio cujas bases medem 5 centímetros e 3 centímetros, e a altura mede 2 centímetros. Então, nós temos, eu desenhei aqui um trapézio qualquer,
ele me deu duas bases e a altura, e que é a área. Bom, o trapézio a gente tem que lembrar que ele tem uma base maior, uma base menor. A base maior aqui no caso vale 5, então esse lado aqui vale 5 centímetros, certo? E a base menor vale 3, então esse lado vale 3 centímetros, certo? E a altura aqui também vai fazer 90 graus. Então, essa é a altura e ela vale 2 centímetros. Bom, aqui a gente tem que lembrar que a área de um trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula mais usada para a área de trapézio. Bom, então nós temos aqui que a nossa base maior vale 5, a nossa base menor vale 3, a nossa altura vale 2, e isso dividido por 2, certo? Então, assim a gente vai conseguir encontrar a área do nosso trapézio. Então, quando a gente faz aqui, a gente pode simplificar esse 2 por esse 2, e 5 mais 3 é igual a 8. Como todas as medidas estão em centímetros, a nossa área vai ser dada em centímetros quadrados. E essa é a área do trapézio. Bom, indo para a questão 13, ela diz o seguinte: no trapézio ABCD, mostrado na figura, ABED é um quadrado de lado 8 centímetros e o triângulo CDE é isósceles e retângulo. A área do trapézio ABCD é... Bom, então aqui a gente tem um trapézio, o desenho, o exercício deu, e ele diz que ABED é um quadrado de lado 8. Então, a gente tem que lembrar que um quadrado, ele tem todos os lados iguais. Então, todos esses lados são iguais e valem 8 centímetros, certo? Uma outra informação é que CDE é um triângulo isósceles e retângulo. Então, a gente sabe que o ângulo de 90 graus está aqui, porque esse lado do quadrado ele tem 90 graus, né? Porque um quadrado tem os 4 ângulos de 90. E por isso, como aqui tem que dar 180, esse ângulo vai ser de 90 graus. E a gente sabe que em um triângulo retângulo, a hipotenusa sempre é o maior lado. Então, esse lado aqui não pode ser igual, ele não pode ser o lado do triângulo isósceles, digamos assim, os dois lados iguais do triângulo isósceles. Então, esses dois lados que vão ser iguais e vão valer, portanto, também 8 centímetros, certo? O exercício quer saber a área do trapézio. Então, a gente tem que lembrar que a área de um trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos a nossa base maior é tudo isso. Então, vai ser 8 mais 8, 16. A nossa base menor é esse pedacinho aqui, que é um lado do quadrado. Então, ele vale 8 centímetros também. Então, a gente vai ter que... A nossa altura também é um lado do quadrado. Então, ele vale 8. E isso tudo dividido por 2. Quando a gente faz aqui 8 dividido por 2, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4, porque 8 dividido por 2 é 4. 16 mais 8 dá 24, certo? 24 vezes 4. E quando a gente faz 24 vezes 4, a gente tem 96 centímetros quadrados. E essa fica sendo a área do nosso trapézio que o exercício pediu. Essa é uma questão de marcar e a resposta certa é a letra D. Bom, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar.